Olá, viajantes! Tudo bem com vocês? O relato de hoje não vou classificar como real ou ficção, pois sabemos que esse tema sempre acontece com os jovens curiosos, que mesmo sendo avisado das consequências, querem pagar para ver. O oculto sempre está à espreita, esperando a sua presa. Sejam bem-vindos à viagem ao desconhecido. Eu sou a Clara Paula, hoje com o relato O Oráculo que Previa a Morte. Meus amigos e eu decidimos planejar uma viagem de aventura a uma cidade mágica, que era tema de muitas histórias e lendas, e havíamos ouvido sobre fenômenos inexplicáveis e uma área esotérica que atraía muitos turistas intrépidos em busca do sobrenatural. Obviamente, estávamos cheios de entusiasmos e expectativas. Chegamos à charmosa cidade com a esperança de descobrir segredos escondidos e experiências únicas. A atmosfera da cidade era mágica. As ruas eram de paralelepípedos, as casas pitorescas e moradores locais que pareciam guardar seus próprios mistérios. Depois de explorar as maravilhas do lugar durante o dia, ouvimos rumores sobre uma área esotérica que havia cativado a curiosidade dos viajantes. Ficamos imediatamente intrigados e decidimos nos aventurar naquele canto misterioso da cidade quando a noite caísse. E por mais estranho que possa parecer, este lugar só abria as portas à noite. E era perfeito para hospedar entusiastas e praticantes do ocultismo que procuravam privacidade e elementos para as suas conspirações. Este local também oferece diversos tipos de bruxaria e encantamentos, como já havíamos investigado antes. A área esotérica era iluminada por velas expostas nas janelas de alguns locais, e também pelas luzes de lanternas antigas, que faziam um jogo de luzes que transcendeu, de alguma forma, a realidade em que estávamos. Também havia vendedores ambulantes, oferecendo amuletos de ervas e leitores de tarô, prometendo revelar o nosso futuro. Deixamos-nos levar pela magia do lugar e mergulhamos em várias destas práticas apenas para passar o tempo. Embora muitos de nós não acreditássemos realmente nesse tipo de coisas. Como não encontramos nada de interessante, alguns colegas foram para o hotel. Nós ficamos em 3 amigos para continuar a busca. De certa forma, nós acreditávamos nessas coisas e de algum modo vivenciar certas situações, ver algo que realmente provasse que existia outra realidade separada da que vivemos. Assim, caminhamos pelos lugares vendo coisas muito estranhas. Paramos na frente de um quiromante que, com os olhos enigmáticos, nos contou sobre o nosso passado e presente, com muita precisão. E logo entramos na loja de cristais, onde um senhor nos ensinou sobre as propriedades curativas e místicas dos cristais. E cativado pela energia do lugar, continuamos o passeio. Fomos em uma pracinha cheia de antiguidades, onde descobrimos a loja do Senhor Misterioso, que mudaria nossas vidas. A vitrine estava cheia de objetos antigos e curiosidades, mas o que nos chamou a atenção foi o jogo de tabuleiro com um design intrigante e enigmático, que provocou um calafrio inicial, mas muita curiosidade. O jogo, em sua totalidade, era uma espécie de mesa redonda de madeira que se estendia diante de nós. Além de muita curiosidade, a superfície estava gravada com letras e números de forma intrincada. Era um padrão que parecia ser tanto um código quanto um mapa para o desconhecido. Os símbolos arcanos esculpidos com detalhes meticulosos cercavam o perímetro da mesa, cada um irradiando uma energia misteriosa que hipnotizava nosso olhar. As imagens grotescas de caveiras
e seres demoníacos entrelaçados em uma intrigante dança macabra. Os olhos vazios dos crânios pareciam nos seguir com seu olhar, enquanto as figuras demoníacas emanavam uma presença verdadeiramente intimidante. Cada detalhe foi projetado para criar uma imponente aura sinistra, como se o próprio tabuleiro fosse uma janela para o reino do desconhecido. Os cantos do tabuleiro eram adornados com filigramas que se retorcem como se fossem trepadeiras escuras, dando a impressão de que o jogo estava vivo. De alguma forma, as letras e números estavam dispostos em círculos como se fossem camadas de um pergaminho antigo, cheio de segredos. Apesar de sua aparência notável e misteriosa, a curiosidade nos envolveu como um emaranhado invisível. Os detalhes e símbolos arcanos apenas aumentaram nosso fascínio pelo jogo. Era como se o tabuleiro tivesse sua própria história, que agora iríamos descobrir, mesmo que isso significasse enfrentar o desconhecido. Ficamos encantados com aquilo quando o dono da loja, um homem de olhar penetrante, nos alertou sobre a maldição que envolvia aquele jogo. Disse que era um oráculo. O velho vendedor nos olhou sério, com os olhos semicerrados, revelando uma sabedoria que ia além dos anos que estava no mundo. Ele nos explicou que o jogo era, na verdade, muito mais que um simples entretenimento. Era um oráculo, uma porta para o mundo espiritual. E com um tom sério, disse-nos que se tivéssemos coragem suficiente, os sortudos poderiam contatar uma entidade que possuísse conhecimento sobre o presente, o passado e o futuro. Uma entidade que, no seu mistério, poderia fornecer respostas a questões mais profundas da existência. No entanto, o seu aviso soou como um eco sombrio. Deveríamos ter muito cuidado. Nos explicou que este oráculo não era um jogo para os fracos de coração, que apenas aqueles com um caráter forte e uma mente corajosa deveriam se aventurar em sua busca por sabedoria e conexão com o mundo espiritual. E nos alertou que estava cheio de perigos. E se tivéssemos a infelicidade de entrar em contato com uma entidade negativa, enfrentaríamos consequências, azar, infortúnio e, nos casos mais extremos, a morte. Analisamos os detalhes do jogo em nossas mãos. Tínhamos consciência de que estávamos prestes a entrar em território perigoso e desconhecido. Porém, a atração do conhecimento e a promessa de uma resposta nos levaram a seguir em frente, apesar dos avisos. O vendedor nos olhou fixamente, como se buscasse em nossas almas a força necessária para enfrentar o que estava por vir. Lembrem-se, ele nos disse solenemente: a sabedoria muitas vezes traz riscos. Vocês estão prestes a abrir uma porta para o desconhecido. Sejam cuidadosos e respeitosos, e talvez vocês possam descobrir segredos que talvez vocês não entendam. O homem nos convidou para o fundo da loja, onde levamos o jogo, e estávamos cercados por uma escuridão que logo se tornou densa e opressiva. As velas dispostas estrategicamente para criar uma atmosfera mística tremeluziu perturbadoramente, até se extinguir completamente. Ficamos na escuridão. Um leve tremor sacudiu a mesa de madeira, causando arrepios em nossos corpos. Havíamos seguido as instruções do velho vendedor. Com nossos corações batendo muito forte, havíamos começado os primeiros movimentos do oráculo. Porém, não houve resposta imediata. Um suspiro coletivo de decepção escapou de nossos lábios, e também risadas nervosas, ao vermos que não estava acontecendo nada de importante. Quando chegou a minha vez, tudo mudou. Quando toquei as peças, com um gesto hesitante, a atmosfera ficou tensa.
e fria. A mesa tremeu levemente, como se estivéssemos conectados com algo que não podíamos ver. Pensávamos que era algo que o velho tinha preparado, mas ele estava cuidando da parte da frente da loja. Na verdade, podíamos ouvi-lo conversando com alguém, enquanto sentíamos uma presença muito forte em nossas cabeças. Algo nos fez sentir desconfortos e medo que começaram a se aninhar em nossas consciências diante do inesperado, e pensando em tudo o que o velho maluco havia dito, a escuridão nos envolveu e o medo tomou conta do espaço. Senti uma corrente de energia percorrendo o meu corpo, enquanto o círculo de madeira que se movia entre as letras para dar a mensagem vibrava sob minhas mãos. A expectativa no ar aumentava, enquanto o silêncio ficava cada vez mais tenso a cada segundo que passava. Então, como um sussurro distante, palavras começaram a se formar em minha mente. Pude ouvir uma voz etérea que soava em minha cabeça, me dando uma mensagem carregada de palavras que a princípio não entendi. Mas a partir de uma resposta vaga, as vozes começaram a falar, todas ao mesmo tempo, me fazendo sentir confusão e dor. Da mesma forma, se formaram imagens do passado, da situação em que estávamos, e coisas que não conseguia entender. Apareci para meus amigos, e eu estava em uma situação estranha, e sem toda a lógica naquele momento, entendi que estávamos tendo uma conexão com o mundo espiritual, de uma forma que superava nossas expectativas mais loucas. Porém, nem tudo era luz com esta comunicação com o desconhecido. Enquanto esta entidade respondia, sentíamos que algo mais escuro estava à nossa volta nas sombras. Algo escuro e ameaçador. A escuridão se fechou ao nosso redor e a sensação de perigo cresceu a cada palavra dita pela entidade. Ouvimos tudo isso em nossas mentes. Estávamos todos vivenciando o mesmo pensamento. De repente, e sem pensar nisso, a entidade que tínhamos contatado deixou de ser apenas uma presença em nossas mentes. Tornou-se presente na realidade, de forma aterrorizante. Uma sombra escura e sinistra emergiu do centro da mesa. Ganhou forma com contornos retorcidos e olhos que brilhavam com pura maldade. A energia que emanava dela não tinha comparação. Era uma perversidade que nos fazia estremecer de várias maneiras, porque nosso único senso de autopreservação nos dava vontade de fugir. Mas aquilo era tão forte que, apesar de nossas tentativas, não conseguíamos mover um único músculo. As palavras de socorro não saíam da nossa garganta e a sufocação tornou-se mais insuportável. Eu não queria perder a consciência, mas a falta de ar me fez ver flechas de luz e, de repente, o ar encheu meus pulmões, me fazendo reagir ao olhar o que estava à nossa frente. A aparência da entidade desafiava qualquer descrição coerente. Sua forma mudava constantemente no espaço, como se fosse composta de sombras que dançavam em todas as direções. Seus olhos brilhavam com um brilho infernal, e sua risada, quase inaudível, podia ser percebida no ambiente. De repente, ela ressoava em nossos ouvidos como o eco de um pesadelo. Em um instante, as imagens que a entidade projetou em nossas mentes se tornaram caóticas e distorcidas. Fomos transportados para um lugar de caos e pura maldade, onde as imagens de seres dimensionais se contorciam em pesadelos vivos. Os sons que ouvíamos eram vozes de tormento. Era como se tivéssemos sido transportados para um canto do abismo, onde a realidade se dissolveu diante dos nossos olhos. A paralisia se apoderou de todos, enquanto presenciávamos esta manifestação da maldade.
As imagens que estavam em nossas mentes se refletiam na realidade que tínhamos diante de nós e que faziam parte de nossas próprias vidas. Era o futuro que estávamos olhando. Fiquei preso em um momento de desespero, incapaz de desviar o olhar da entidade que zombava da nossa audácia imprudente. Então, quando essa coisa infernal, com uma risada que gelou nosso sangue, ela direcionou sua atenção para um de meus companheiros. A sombra escura foi projetada na sua frente e sentimos uma pressão intensa em nosso peito, como se estivéssemos sendo esmagados pelo próprio mal. Naquele momento de paralisia, a entidade, na realidade, assumiu o controle do corpo do nosso amigo. Nos obrigou a reagir à presença com um grito gutural. Fomos obrigados a enfrentar a entidade cara a cara. Atravessamos a escuridão, resistindo à pressão que estava em nosso caminho. Nosso amigo convulsionava violentamente, espumando pela boca, lutando para tentar se libertar de algo que parecia torturá-lo. Era uma força invisível que não podia ser vista. A mesa vibrava com intensidade, enquanto lutávamos para libertá-lo da influência dessa entidade malévola. Cada momento parecia uma eternidade, até que finalmente, com um esforço conjunto, conseguimos separá-lo da entidade, rompendo sua ligação com aquela realidade. De repente, nosso amigo reagiu e começou a pedir para sairmos daquele lugar imediatamente. Ele não queria mais estar ali. Nós estávamos acabando de sair, tremendo e ofegante, exausto pela terrível experiência que a entidade havia acabado de desencadear. Embora momentaneamente contida no centro da mesa, continuou à espreita nas sombras, lembrando-nos da imprudência de ter brincado com forças além da nossa compreensão. O oráculo agora é uma fonte de advertência em vez de sabedoria, como um lembrete dos perigos escondidos diante de nós nos reinos esotéricos. Atordoados e aterrorizados pela presença da entidade malévola, nos lançamos para fora da loja e sentimos o ar fresco que nos fazia voltar à realidade. O velho vendedor estava lá na entrada, nos observando com um sorriso zombeteiro, que refletia a consciência da imprudência que havíamos cometido. Jovens valentes desafiaram o desconhecido e agora enfrentarão as consequências, murmurou o velho, enquanto seus olhos se abriam com um mistério sombrio. Zombamos do aviso inicial do velho, mas agora nos vimos envolvidos em um pesadelo que superou qualquer expectativa. Fugindo da loja e nos afastando daquele lugar, sentíamos cada vez mais saturados de coisas horríveis. Finalmente, chegamos ao hotel, em estado de exaustão física e mental. Sentamos em silêncio, tentando processar a experiência aterrorizante que havíamos vivido. Foi aí que percebemos algo perturbador. Partilhamos a mesma visão nas nossas mentes. As sinistras imagens caóticas que havíamos presenciado durante a conexão com esta entidade coincidiam perfeitamente em todos nós. E o pior de tudo isso é que a última visão que nos uniu a todos foi a da morte. A ideia de que um de nós enfrentaria a morte nos deixou em um silêncio incômodo. Nos entreolhamos e tínhamos medo. A entidade nos mostrou um destino sombrio que persistia em nossas mentes como uma ideia vaga, mas presente. Naquela noite, na tranquilidade da cidade mágica, decidimos abandoná-la. A sensação de que a morte estava entre nós era uma piada, e a ideia de que o destino trágico previsto pela entidade poderia se tornar realidade acompanhou cada um de nós quando saímos do local. Até hoje ainda estamos pensando quem será o primeiro a morrer. Fim desse relato. Olá, viajantes! Nunca se deve brincar com o desconhecido, principalmente com o sobrenatural. É sabido desde a antiguidade da existência de rituais sagrados,
os quais invocam criaturas do além e de outras dimensões. A pronúncia de palavras erradas em locais inoportunos, em conjunto com oferendas pagãs, pode provocar a abertura de portas ocultas e até então trancadas, permitindo com isso a entrada em nosso mundo de algo que ninguém desejaria ver, nem mesmo nos piores pesadelos. Eu sou a Clara Paula. O relato a seguir é justamente sobre esse tipo de atividade. Vamos ao relato. O ritual na floresta. Antes de tudo, eu gostaria de escrever um pouco sobre mim. Eu sei, é um saco você ter que ouvir isso, mas eu vou fazer mesmo assim. O meu nome é Samantha. Eu moro em São Paulo e tenho 17 anos. Tenho 2 amigas que são inseparáveis, Tamara e Juliana. As 2 moram no mesmo prédio que eu. Temos a mesma idade. Tamara é 2 semanas mais nova e Juliana é 1 mês mais velha. E as 2 estão no mesmo colégio que eu, na mesma classe. A gente ficou enchendo os nossos pais para que eles colocassem a gente no mesmo colégio. Nós somos amigas desde que éramos bem novas. Nos conhecemos no prédio onde moramos. Acho que desde os 6 ou 7 anos. É uma amizade bem forte a que nós temos. Há mais ou menos 5 anos, nos interessamos pelo oculto. Sabe como é? Algumas garotinhas de 12 anos, entediadas e sem nada para fazer. Começamos com coisas bobas, brincadeira do copo, brincadeiras com espelhos e velas em quartos escuros. Ficar no escuro absoluto e falar algumas coisas. Enfim, coisas bem leves. Era o nosso mundinho secreto. Ninguém de fora da nossa pequena roda sabia o que fazíamos e assim nos sentíamos especiais. O tempo foi passando e fomos nos aprofundando no oculto, mas sem centralizar em algo, vendo um pouco de tudo. Víamos coisas de Wicca, satanismo, espiritismo. O que tivesse algo de sombrio e oculto interessava a gente. A internet sempre ajudou muito, trazendo muita coisa que não achávamos em lugares de fácil acesso. Você não encontra literatura de como invocar espíritos ou fazer poções na livraria Saraiva. Nunca nos focalizamos em algo específico. O oculto era a nossa crença, tudo o que fazia parte dele. Wicca é uma religião neopagã, influenciada por crenças pré-cristãs e práticas da Europa Ocidental, que afirma a existência do poder sobrenatural, como a magia e os princípios físicos e espirituais masculinos e femininos que interagem com a natureza e que celebra os ciclos da vida e os festivais sazonais, conhecidos como Sabbat, os quais ocorrem normalmente 8 vezes por ano. Até hoje lembro do nosso primeiro ritual sério que fizemos. Trajes apropriados, adagas, pequenos cortes nas mãos, sangue, fogo, palavras estranhas a serem ditas, poções a serem bebidas. Foi tudo muito mágico, especial. Não aconteceu nada do que esperávamos que aconteceria. Para falar a verdade, não aconteceu nada de nada mesmo. Foi algo mais psicológico do que real. A gente sabia que não tinha acontecido nada, mas a gente sentia que depois daquilo tudo, a gente já não era mais 3 menininhas brincando de bruxaria. Foi uma espécie de uma festa de debutante. Simplesmente não éramos mais as mesmas. Depois daquele ritual, começamos a fazer outros. Seguíamos datas específicas e certas fases da lua, ou posição do sol para alguns. Outros fazíamos quando tínhamos vontade. Alguns até inventávamos, apenas seguindo o que parecia ser o certo a fazer. O importante mesmo era que fizéssemos tudo juntas. Com o tempo, os rituais se tornaram normais em nossas vidas e acabamos criando a nossa própria religião,
que era como uma colcha de retalhos de várias religiões, abrangendo tudo o que fizesse parte do oculto e o que parecesse certo para nós. Certa noite eu tive um sonho. Eu sonhava que estava em uma floresta densa, cheia de árvores. Era noite e eu estava perdida nela. Depois de vagar por algum tempo na escuridão, eu consegui ver uma clareira com uma fogueira e fui naquela direção. Quando eu cheguei lá, tinha o que parecia ser um homem, embaixo de um tipo de cobertor. Ele estava sentado de costas para mim, de frente para o fogo. Apesar do barulho da floresta, eu conseguia ouvir a respiração pesada dele. Eu tentei me aproximar, mas não conseguia me mexer. Então ele se levantou, ainda coberto pela manta. Ele era enorme, tinha fácil mais de 2 metros. Então, do nada, o fogo apagou. A floresta tinha mergulhado no breu de novo. Então a respiração daquele ser começou a ficar mais forte. Pelo barulho, deu para perceber que ele estava se aproximando. Eu não conseguia me mexer. Eu não sentia que corria perigo. Quando ele estava, ao que parecia ser 3 passos de mim, ele começou a andar para o meu lado, me contornando. Ele parou quando ficou atrás de mim, a uns 2 passos. A única coisa que eu ouvia era aquela respiração forte agora. Parecia quase um cavalo respirando depois de uma corrida. Então ele foi se aproximando e chegou tão perto que eu pude sentir a respiração dele na minha nuca. Depois disso eu acordei. Aquele sonho ficou na minha cabeça. Eu não conseguia parar de pensar nele. Será que tinha sido alguma entidade que me visitou durante o sono? Parecia tão real. Aquela noite tinha sido numa quarta-feira. Na sexta-feira, a Juliana perguntou se queríamos ir para o sítio que a família dela tem no interior de São Paulo. Por falta de algo melhor para fazer, acabamos indo para lá mesmo. Não havia mais ninguém além da gente e do irmão mais velho da Ju, que por acaso é quem levaria a gente para lá. Então, preparamos as nossas malas, não esquecendo as nossas velas, cristais, adagas e coisas do gênero, e fomos para o sítio. Chegamos lá na sexta-feira à noite. Nós 4 ficamos lá conversando e jogando conversa fora numa boa. Depois de um bom tempo, fomos dormir. O dia seguinte foi uma beleza, sol o dia todo, piscina, um macarrão vegetariano bem levinho no almoço, um pouco de bronzeamento à tarde, uma maravilha só. Mas quando o sol começou a se pôr, um monte de nuvens negras começou a se juntar. Fomos tomar banho e preparar algo para a janta. Quando eu saí do banho, a Juliana falou que seria só nós 3 durante a noite, pois o irmão dela tinha saído para a cidade para curtir o final de semana do jeito dele. E isso era justamente o que queríamos, um tempo só para nós garotas, para falarmos e fazer o que quiséssemos. Depois do jantar, ficamos na varanda da casa conversando. Então a Tamara deu um pulo de repente e falou: "Vamos fazer um ritual na floresta?" A Ju perguntou: "Ritual de quê? Não é data de nada?" "A gente faz uma data para hoje. A gente inventa uma celebração qualquer." A ideia me agradou muito, e como nunca tínhamos feito nada ao ar livre junto da natureza, sugeri que fôssemos para um amontoado de árvores que havia lá do lado. Todas concordamos e fomos correndo pegar o nosso material. Nos preparamos e fomos felizes da vida para o meio da floresta. Estávamos descalças, pois podíamos sentir a grama verde com os pés. Uma brisa fraca batendo de leve na gente. Ouvíamos os sons de grilos e outros bichinhos pelo mato. Não sei o que era. Se era o ambiente, se era algo psicológico, mas aquele era um momento mágico. Estávamos nos sentindo diferentes. Nos sentíamos parte da natureza.
Apesar da noite totalmente escura, além de ser lua nova, as nuvens que tinham se acumulado encobriam a luz das estrelas. Não estávamos preocupadas de entrar na floresta. Estávamos com uma lanterna e achamos fácil um lugar adequado. Então, começamos o ritual. Tinha um ritual que eu havia pegado na internet já fazia algum tempo que era perfeito para aquela ocasião. Tudo o que precisávamos estava lá. Improvisamos algumas tochas com pedaços de pano, cheios de álcool, enrolados em galhos, e prendemos nas árvores ao redor da área, para poder produzir alguma luminosidade não artificial. Claro que tomando o máximo de cuidado para não botar fogo no lugar. Limpamos a área e fizemos alguns símbolos e desenhos no chão com as adagas. Colocamos nossos adornos ritualísticos e começamos a posicionar as velas, que por acaso era nós mesmas que fazíamos. Colocamos em seus respectivos lugares. Colocamos mais algumas em volta do círculo central e apagamos as tochas. A luminosidade que as velas produziam era o suficiente para nós agora. Fizemos um pequeno fogareiro dentro do círculo central e colocamos uma cumbuca de bronze em cima dele. Nos posicionamos em volta do fogareiro e colocamos algumas coisas na cumbuca enquanto falávamos o que tinha que ser dito. Após algum tempo, tiramos o líquido que tínhamos feito de dentro da cumbuca e colocamos em um cálice de cristal. E depois recolocamos a cumbuca no lugar de novo. Cada uma de nós tomou um pouco do que tinha dentro do cálice, deixando propositalmente um resto dentro dele. Depois colocamos esse resto que tinha sobrado de novo na cumbuca de bronze que estava no fogareiro e falamos mais algumas coisas. Nesse momento, já estávamos sentindo uma coisa estranha dentro da gente. Não estávamos passando mal, só sentíamos algo estranho. Então foi como se tivéssemos entrado em um transe. Ficamos com o olhar meio vidrado, balançando a cabeça, bem de leve, para frente e para trás. E foi aí que uma coisa inacreditável aconteceu. As velas começaram a queimar muito rápido, como se estivessem em um filme que você adianta. A gente só via a cera derretendo e escorrendo e o barbante pegando fogo. Depois de alguns segundos, as velas se consumiram completamente e apagaram. A escuridão voltou com tudo, uma escuridão absoluta. E então eu ouvi um som que eu já tinha ouvido antes, nos meus sonhos. O som daquela respiração pesada. Estava vindo bem do meio do círculo que tínhamos feito, bem do meio da gente. Nós estávamos ajoelhadas de mãos dadas, fazendo um círculo com os nossos braços. Eu senti a mão da Tama e da Ju se afrouxarem um pouco, como se quisessem soltar a minha. Mas eu segurei as mãos delas mais forte para que não se soltasse. Aquela respiração estava ficando cada vez mais forte. Parecia se mover dentro do nosso pequeno círculo, mas nada encostava nos nossos braços. Eu estava assustada, mas não com medo. Não sabia o que era aquilo ou o que estava acontecendo. Então senti uma baforada na minha cara. Era quente, mas não tinha cheiro nenhum. E foi aí que eu fraquejei. Eu soltei um grito, levantei e soltei a mão da Tama e da Ju. Me virei e saí correndo. Eu percebi que as duas fizeram a mesma coisa. Chegamos rápido em casa e assim que entramos, fechamos a porta e acendemos todas as luzes. Tínhamos deixado todas as nossas coisas para trás, mas não tínhamos a mínima intenção de voltar. Estávamos em completo êxtase. Você viu aquilo? O que foi que acabou de acontecer ali? Será que está vindo para cá? Não sei. Não estou vendo nada. Mas eu não vou lá para fora ver se tem alguma coisa lá ainda.
Nós estávamos totalmente eufóricas, completamente assustadas, mas eufóricas. Nunca tinha acontecido nada demais nos nossos rituais. Se acontecia alguma coisa, sempre tínhamos uma explicação lógica por trás. Mas não dessa vez. Nós tínhamos presenciado algo e não tínhamos ideia do que era. Naquela noite não conseguimos dormir. Ninguém ousava fechar o olho ou ficar no escuro. Não ouvimos nenhum barulho estranho vindo lá de fora, nenhum vulto escuro andando pela floresta. Nada, mas estávamos bem assustadas. Ficamos acordadas até o irmão da Ju chegar de manhã. Então desabamos. Dormimos na sala onde tinha bastante luz. Acordamos um pouco depois do meio-dia. Como não poderíamos mais adiar aquilo, juntamos coragem e fomos até o lugar onde tínhamos feito o nosso ritual na noite passada. Estava tudo normal. As coisas estavam exatamente onde tínhamos deixado. As adagas fincadas no chão, as linhas dos desenhos e dos símbolos intocadas, as velas completamente derretidas. E o fogareiro ainda com madeira, sem queimar, com a combuca de bronze ainda com o resto do líquido. Nós juntamos nossas coisas e fomos embora, dando uma bênção final no lugar. Naquela tarde fomos embora. Até hoje não sei o que foi que aconteceu. Até pensei que poderíamos ter feito alguma bebida alucinógena naquele dia. E o que vimos e sentimos era só um resultado dos efeitos da bebida. Para ter certeza, nós fizemos a bebida de novo, mas sem fazer o resto do ritual, só a bebida, e demos para Tama beber. O tempo passou e nada. Ela não sentiu nada e não viu nada. Depois disso, nos convencemos de que realmente aconteceu alguma coisa. Eu deixei aquele ritual, as instruções, separado, bem guardado e marcado, para quando tivermos mais experiência no assunto. Afinal, isso é uma coisa com que não se brinca, ainda mais quando dá certo. Mas será que foi o ritual que funcionou mesmo? Ou era alguma entidade da floresta, algum protetor ou coisa parecida, que atendeu ao nosso chamado? Até hoje eu imagino se o que aconteceu tem alguma ligação com o meu sonho. Deixem nos comentários o que vocês acham. Eu acredito que sim. Obrigada por ouvirem o relato. Se gostaram, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigada e até a próxima viagem.